Olá, minhas amigas, meus amigos, boa segunda-feira, boa semana para todos e para todas. Aqui já saudados por um belo canto de um sabiá, de um sanhaço cinzento, de um bem-te-vi. Os mais atentos vão notar todos esses cantos. Eu peguei um pedacinho até de mamão, hoje eu apelei, porque eu estava precisando assim do canto do espaço, então botei um pedacinho de mamão aqui na frente e eles estão me agradecendo aqui com esse canto belíssimo aqui para animar e iluminar essa manhã. Manhã que já vem iluminada não só por vocês que estão falando do Brasil e do mundo inteiro. Estou vendo aqui Carapicuíba, estou vendo aqui Catanduva, estou vendo aqui Rio de Janeiro, Cachoeirinha, Vitória, enfim, tantos lugares incríveis, Cordeiro, Niterói, Sorocaba, e pessoas do mundo inteiro que sempre estão aqui nos acompanhando e tornando esse espaço aqui tão especial e, mais importante do que tudo, tornando isso aqui uma comunidade, né? A gente tem construído tanta coisa junto e todas as pessoas que vêm aqui ficam assim impressionadas de verdade. E aqui até um testemunho pessoal do que as pessoas me falam depois que a gente para de gravar, das respostas que tiveram nas suas redes sociais, nos seus perfis, nos seus projetos, nas suas necessidades de ter gente junto, e após passar por aqui, essa onda aqui empurrando, essa onda junta, né? Então a gente sempre fala da importância de ter uma comunidade nessa travessia e sempre essa gratidão a essa comunidade. Aliás, comunidade que agora está junto também no Instituto Conhecimento Liberta. A gente fala um pouquinho, dou um update para vocês hoje. Vocês vão ficar impressionados com o que já aconteceu no final de semana, com o número de pessoas que já fazem parte desse nosso movimento. Mas antes, vamos dar bom dia para esse convidado, que é mais uma sugestão, uma dica, uma bênção dessa comunidade. Tanta gente ao mesmo tempo. Eu falava com ele antes de começar. É muito curioso, porque meio que sem combinar, várias pessoas de lugares diferentes sugerem as mesmas pessoas assim no mesmo tempo, né? Quase que como se o universo estivesse conspirando para essa pessoa vir no horário, no tempo, no momento certo aqui para conversar conosco, com a nossa comunidade. Então, hoje, o convidado é o Alisson Mascaro, Alisson Leandro Mascaro. Ele é professor de graduação e do programa de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo São Francisco, da USP. E, assim, o currículo dele é absolutamente impressionante, né? Ele é livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, é advogado, professor emérito e implantador de cursos de graduação e pós-graduação em várias instituições do Brasil e autor de muitas obras. A mais recente, Crise e Golpe, que explica muito esse momento que a gente passa político e até além só do político que a gente tem no Brasil. Hoje essa live sendo transmitida também pelo canal da Boitempo, então aqui todo o nosso carinho para todos vocês que hoje se juntam a essa comunidade já tão grande. O Alisson, autor da Boitempo, que tem assim títulos, autores e autoras absolutamente essenciais, fenomenais, faz um trabalho maravilhoso. E bom dia, Alisson, muito obrigado, muito grato por estar aqui conosco hoje e poder nos brindar com toda essa sua sabedoria, essa sua lucidez. Eduardo Moreira, querido amigo, bom dia, uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã, junto de você, junto de todas e todos que formam uma belíssima comunidade e, portanto, uma alegria muito grande compartilhar nesta manhã de segunda-feira das reflexões e também hoje, sabendo que a TV Boitempo está em uma espécie de cadeia de transmissão desta live junto com os canais do próprio Eduardo Moreira, então estamos juntando muita gente para esta reflexão da manhã de hoje. Devagarzinho a gente vai chegando lá, eles têm as cadeias de mídia deles, não sei o quê, a gente vai fazendo as nossas, né, Alisson? Com certeza. É um trabalho constante. Gente, olha só, menos de 5 minutos de live, como a gente faz todas as vezes.
Hoje já começamos com um público excepcional, temos mais de 1.500 pessoas só aqui nos nossos canais, além das pessoas que estão nos canais da Boitempo. Então, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo, se você está assistindo pelo YouTube, dá um like, não custa, a gente não tem propaganda aqui, não tem patrocínio, não tem banner, e é com essa força da comunidade que a gente chega em muita gente, e tem chegado em muita gente. Então, se você está assistindo pelo YouTube, tem que fechar o chat, você vai procurar o like, não tem um like, tem o xizinho do chat, você vai fechar, o vídeo não vai parar de passar, e aí você dá o like e continua. Se você está assistindo pelo Facebook, o Facebook é muito importante dar aquela compartilhada no Facebook, porque é o Facebook que tem aquele poder de viralização enorme, né? Um compartilha para muitos, que compartilham para muitos, etc. Alisson, eu costumo começar falando das notícias de fora do Brasil, mas hoje eu vou começar com uma notícia que é de fora do Brasil, mas é sobre o Brasil. Uma matéria quentinha, acabei de receber pelo WhatsApp aqui, do meu amigo Jamil Chad, que vem aqui com bastante frequência aqui no nosso canal, e diz o seguinte: um estudo que foi divulgado hoje mostra que o Brasil vive o maior retrocesso em liberdade de expressão do mundo. O Brasil, num estudo da entidade global Artigo 19, ele apareceu como o país que mais sofreu queda em garantias de liberdade de expressão nos últimos 10 anos. Esse informe passou a classificar o Brasil no grupo de países onde existe restrição à liberdade de expressão. E na América do Sul, somente a Venezuela tem esse status. Então, tinha um monte de gente que tinha medo, né, da gente não eleger a esquerda, porque senão a gente ia virar uma Venezuela, né? Era esse o grande medo que existia no Brasil. Pois bem, um relatório forte como esse, divulgado assim, provavelmente não vai ter toda a cobertura que deveria ter um assunto tão sério como esse, mas eu queria um pouco, enfim, da sua visão dessa notícia tão triste que a gente tem que, noticiar aqui, porque as pessoas têm que saber disso para começar a nossa semana. Eduardo, mais uma vez, bom dia a toda a plateia que está nos acompanhando nesta manhã de hoje. Muitas pessoas imaginam que alguns fundamentos da sociabilidade, como liberdade de expressão, poder falar o que se pensa, poder noticiar o que se quer noticiar, dar informações a respeito da realidade, tudo isso dependeria apenas de uma declaração jurídica, de dizer assim constitucionalmente: é livre a expressão ou a opinião das pessoas. Portanto, havendo uma Constituição que garantisse isso, uma lei que permitisse que as pessoas se exprimam do jeito que querem, então já está garantido. Eis a prova de que o nosso mundo, e o Brasil é um exemplo do mundo, ele não é alguma coisa de outro mundo, ele é uma realidade tal qual de outros países do mundo. Eis a prova de que fenômenos fundamentais da vida social dependem de instituições de relações sociais, dependem de determinações muito maiores do que apenas uma norma que declare se nós somos livres ou não. Então, no caso do Brasil, não mudou nada desde o golpe até os dias de hoje. O Eduardo lembrou aí de um livro meu recente sobre crise e golpe da Boitempo. Não mudou nada em termos legislativos. Toda a garantia constitucional é a mesma. E, pasmem, os que me acompanham, os ministros do STF, do golpe para cá, só foi trocado um. Então, só temos um a mais. 10 são 10 dos 11 de antigamente. Agora virá um segundo. Então, são 9 de 11. Pois bem, o que estou dizendo é que não mudou nada e mudou tudo. E a pergunta é: por que não se pode mais falar como se fala? Por que, eventualmente, alguém que tem uma visão, por exemplo, em defesa das minorias, em defesa da classe trabalhadora, em defesa de posições religiosas ou não religiosas que destoem da maioria, por que vai se sufocando a opinião desta gente? Efetivamente, porque quem faz a voz, quem faz a liberdade de expressão, não é a lei, mas é o tipo de sociedade que nós temos e os aparelhos que constituem a cabeça das pessoas. Imagine, Eduardo, quem me acompanha, se a maioria tem um pensamento muito fechado, que bloqueia a hipótese de quem pensa o contrário falar sua ideia. É isto que fere a liberdade de expressão. Então, efetivamente, se nós pensarmos assim, eu vou transplantar do Brasil agora para o plano do exterior, estimado Eduardo. Há coisas que praticamente nenhum país do mundo pode falar
porque a liberdade de expressão está cerceada. Uma delas é a defesa intransigente do capitalismo. Experimentemos falar isso nos Estados Unidos e vejamos o quanto a repercussão será altamente negativa. Eu posso criticar algumas facetas da sociedade e da economia, porque eu não posso criticar a estrutura geral da economia. Então, isso tem no Brasil, isso tem na Argentina, isso tem nos Estados Unidos, em todo lugar. Ou seja, efetivamente, o que nos cerceia é aquilo que faz a nossa cabeça imaginar que só pode haver aquilo e nada mais além disso. Então, vivemos num quadro como esse, com as pitadas do Brasil, que são esse retrocesso imenso no plano da cultura, dos costumes, dos valores e outras desgraças mais. E muito interessante você citar o caso do Brasil. Eu adiciono a todos esses itens, né, o item da pobreza e da desigualdade, duas coisas diferentes, mas que inevitavelmente vão estar sempre associadas a uma não liberdade de expressão, né? Muitas vezes, eu lembro hoje de manhã, não sei porque eu estava lembrando disso, daquela frase, né, do dono da Havan, antes das eleições, dizendo que se o pessoal não votasse no Bolsonaro, ele, né, seria obrigado a demitir não sei quantas mil pessoas na empresa dele, e tantos outros, né, tantos outros que usam do seu poder econômico num país onde as pessoas, assim, um percentual grande, vivem no limite da sobrevivência, no limite da dor. Eu sempre falo para as pessoas, quando você pega um salário mínimo e faz a conta, não, mas dá para comprar o arroz com salsicha, você não contou que a pessoa se veste, que a pessoa se locomove, que a pessoa ela tem um resfriado, bate a perna, se arranha, ela precisa de tomar remédio para não sentir dor e etc. E essas pessoas que vivem nesse limite, muitas vezes elas têm que aceitar o que vem. Nessa crise tinham pessoas que estavam trocando faxina por prato de comida. E aí você vai dizer que essas pessoas têm liberdade de expressão? Você vai dizer que essas pessoas têm liberdade de expressão? A Carol Solber teve liberdade de expressão agora? E a dupla masculina teve, né? E curioso até o fato de masculino e feminino, porque é um país machista também, onde as mulheres têm menos liberdade de expressão do que os homens. Tem, muitas vezes, por causa da posição que já é fragilizada na empresa onde elas têm. Então, não pode falar tudo aquilo que pensam. Já é muito mais difícil se eleger, então tem que tomar muito mais cuidado com aquilo que falam. Então, isso tudo faz parte dessa liberdade de expressão. E aí, na liberdade de ir e vir, a gente já emenda com uma outra notícia. Saiu hoje aquele relatório que dá o mapa da violência no Brasil. E o relatório sai com números, assim, assustadores. A violência, e por favor, prestem atenção nisso, porque é um momento de pausa e importante para a gente ouvir, porque muita gente votou nesse governo achando que o Moro, que o Bolsonaro e etc. A violência voltou a crescer. E das pessoas que foram mortas em embates com as forças policiais, 80% negros, 99% homens, 75% entre 15 e 29 anos de idade. Se você no Brasil é homem, jovem e preto, a chance de você morrer é maior do que no país mais violento do mundo. Se você é um cidadão qualquer nesse país, no Brasil, se você faz o recorte, e esse recorte piorou no ano passado, só para a gente ter ideia, às vezes a gente tem que olhar para se lembrar disso, Alisson, eu já tinha visto isso há um tempo, mas no Brasil, no ano passado, foram mortos pela polícia 6.357, e a gente pode dizer pessoas, mas dá para quase colocar um gênero nisso, homens, pretos e jovens. E você vai dizer que tem liberdade num país como esse? Liberdade de você exprimir aquilo que você acredita? Liberdade de expressão? Não tem. Esses números são assustadores, né, Alisson? E a violência, Eduardo, mostra também algumas questões bastante objetivas do nosso tipo de sociedade. A primeira delas, não é gratuito, não é simplesmente um acaso que se mate e se mate sempre um certo grupo social, um certo movimento social, uma certa localização racial e de classe dentro de uma sociedade. Então, se assim não é, e não é só o ano passado, é frequentemente, o ano passado é um pico, este ano é outro pico,
Pois bem, se isto se dá desse modo frequentemente, existem algumas objetividades. E aí eu quero propor, estimado Eduardo, para quem nos acompanha, que haja dois níveis dessas objetividades. A primeira delas eu vou fazer aqui uma espécie de ironia teórica, é uma objetividade subjetiva, e a outra delas é uma objetividade objetiva. O que eu vou falar disso? Por que pessoas que têm uma arma na mão atiram, via de regra, sempre em pobres? Por que pessoas que têm uma arma na mão atiram em pobres, em comunidades nas quais se imagina que não vai dar nenhuma repercussão a mais o ato de atirar e matar? Por que atira em negros, basicamente? Por que atira em negros pobres, dos quais se espera que não haja uma repercussão social tamanha dos fatos? Ou seja, existe uma subjetividade de quem atira, que é uma subjetividade racista, é uma subjetividade que se organiza em torno de que quem tem dinheiro tem implicações sociais, quem não tem pode matar à vontade. Isso tem por herança, isto é de herança do escravismo do país, da sociedade de classes capitalista do país. Muito bem, então existe uma objetividade na subjetividade. Quem atira, atira com gosto, sabendo que nada acontecerá. E muitas vezes, Eduardo, que nos acompanha, atira acreditando que atira em nome de Deus. Porque se Deus deu a arma para ele, então ele está fazendo aqui um intuito divino de limpar o mundo, e é assim que ele imagina, na sua forma teológico-racista, de que está limpando o mundo daqueles que são os sujos, feios e malvados, etc. e tal. Só que tem um grau a mais. Então eu vou falar da objetividade objetiva. A pergunta agora no outro plano, não pensando mais na ideologia de quem está atirando, a pergunta por que um ser humano tem uma arma na mão e se dá aqui ao poder de ficar andando em qualquer lugar de um certo local, de uma certa cidade, para atirar nos outros? Então a pergunta é objetiva agora. Que maquinário é esse que faz um ser humano, juridicamente, politicamente, pelo Estado, poder ter uma arma na mão e atirar nos outros? Alguém vai dizer assim, porque se ele não atira, a sociedade vira uma balbúrdia. Sim e não. Aqui o fundamental, estimado Eduardo, é pensarmos que esta sociedade tem na segregação um pedaço de uma grande indústria do lucro da organização desta mesma sociabilidade. Agora, eu chego numa questão central. O capitalismo faz com que a gente reproduza a economia e alguns setores sejam colocados à margem, de tal modo que, considerados ilegais, o lucro que tudo isso aqui faz, ele é permeado aqui por corrupção, ele é permeado por lavagem de dinheiro, e as rebarbas disso são as rebarbas que o Estado tem que enxugar gelo, matando pessoas. Ou seja, tráfico de drogas é uma indústria do capital. E esta indústria do capital é enxugada, na verdade, é lavada na base da morte dos aviãozinhos do tráfico por qualquer lugar do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Então, nós não sabemos, agora é a objetividade da objetividade, nós não sabemos sequer lidar com o fato objetivo. Existe um poder, esse poder é o poder do narcotráfico, que já não é mais narcotráfico, porque esse poder é igualzinho ao poder do capital. Banco lava dinheiro do narcotráfico, o narcotráfico não tem bilhões, trilhões no mundo, simplesmente estocando em casa ou nas suas sagradas cuecas, como alguém poderia também se inspirar nos modelos da semana passada para guardar por aí. Ou seja, é uma indústria econômica lavada pela indústria financeira, que se apoia fundamentalmente nisso. Faz uns 10 ou 15 anos, Eduardo, alguém chegou a bater, não se sabe se é comprovado ou não, mas alguém chegou a ver que até o Banco do Vaticano lavava a máfia da Itália. Então, é um processo muito amplo. Agora, quando chegamos nesse nível, a gente vê que não adianta só disputar o plano objetivo da subjetividade. Por que você, policial, que via de regra é negro, atira no negro também? Esse é um plano. O segundo plano é por que existe essa indústria econômica do capital no mundo que faz com que a periferia do mundo faça um pobre matar outro pobre em favor desse 0,1% do mundo, que então, refastelado na sua condição econômica, tanto faz para ele se ele vende cocaína ou se ele vende juro, porque as duas são a mesma coisa, ou seja, ele está aqui explorando das piores formas possíveis, ou seja, há uma objetividade que se deve pensar fundamentalmente quando se pensa a questão da violência. Perfeito, professor. E vindo agora um pouco para o mundo, eu estou vendo que vários comentários estão citando a Bolívia, então vamos chegar lá, mas antes vamos só passar
um pouco nas notícias do mundo, porque é mais um marco triste hoje, assim, né? 40 milhões de casos oficiais foram atingidos da doença, da Covid no mundo inteiro. E gente, eu vou repetir, 40 milhões de pessoas, né, oficiais. Na Índia, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, existe uma percepção de que a subnotificação pode ser de 5 a 10 vezes, ou seja, você pode ter na Índia mais ou menos um Brasil que já tenha sido infectado e as pessoas não conseguem ter essa comprovação, porque isso envolve um número de testes enorme, uma logística, um custo, e a Índia é um país que tem todas essas mazelas, não só da desigualdade e pobreza, mas também de um governo de extrema-direita. Então, mas de qualquer forma, 40 milhões de pessoas, o número de mortes segue, enfim, muito grande no mundo inteiro. Então, sempre aqui a nossa lembrança, além da solidariedade, a nossa lembrança, só a lembrança já é algo extremamente importante. Muitas vezes a gente, normaliza, não, tá tranquilo, passou, ufa, passou a Covid, e não, né? E, aliás, se a gente for pegar na Europa, a situação voltou a ficar dramática, só para vocês terem a ideia, né, de algumas coisas que dão um pouco dessa noção de como o negócio voltou forte. Na Polônia, estão construindo agora, no maior estádio de futebol lá, o primeiro hospital de campo aberto para tratar pacientes da Covid. Então, agora, a transformação de um estádio no hospital agora, para mostrar que não é assim, porque deu uma subidinha de novo, não tinham feito na primeira onda, fizeram agora. Em vários países como Inglaterra, França, Espanha, um conflito enorme entre o governo federal, né, e as municipalidades, entre as prefeituras, porque elas dizem não ter condição de restringir novamente, de fazer o lockdown novamente, porque já foi muito duro ter feito, e quando soltou agora para as pessoas poderem voltar a uma vida próxima e do normal, eles não conseguem fazer, porque isso seria o caos. Então, uma situação muito complicada, e eu sempre digo, né, Alisson, lá costuma ser, aqui quando eu era mais novo, tinha uma propaganda, não é um ótimo exemplo, que era uma propaganda de uma vodka, mas falava, eu sou você amanhã, né? Então, tudo que acontece lá está meio que dando uma dica do que pode acontecer aqui, e as coisas seguem muito feias lá, né? E a gente não consegue, Eduardo, resolver no mundo esta dicotomia entre lucro e preservação da saúde. Porque, efetivamente, qual é o problema central? Para, no caso de pandemia, sendo esta pandemia de um vírus, é preciso retrair a sociedade, retrair as pessoas, e isto tem um impacto para a lucratividade, para a reprodução do capital extraordinária. A cidade quebra, o Estado quebra, o país quebra, a economia internacional quebra, diminui profundamente, pelo menos, a sua condição de reprodução. Os Estados Unidos têm uma quebra histórica neste ano de 2020, Brasil e todos mais. Pois bem, o que estou dizendo é que a gente está aqui no impasse, e esse impasse sempre é posto na medida daquilo que é o lucro do capital. Então, o Estado, o governo, de modo geral, não sabe parar a sociedade. Isso, efetivamente, é um impasse que vai se reiterar cada vez mais, porque nós estamos destruindo as condições do meio ambiente, da sociabilidade. Então, uma pandemia tende a se repetir cada vez mais frequentemente, e aí nós vamos entrar numa situação na qual o capitalismo opta, e ele já optou várias vezes assim, por manter o seu lucro e matar praticamente uma parcela imensa da população, ou salvar a população e diminuir o lucro. Do jeito que vai, sempre o capitalismo é assim, ele mata à vontade. O exemplo da Europa, da Segunda Guerra Mundial, das guerras mundiais, o exemplo do colonialismo pelo mundo, o exemplo de toda a tragédia do mundo é matar por multidão, embora tudo isso venha para fazer com que tudo isso venha salvar o lucro. Nós estamos vendo com tristeza esse quadro, e a sociedade ainda não amadureceu para dizer: se entre o lucro e a vida existe uma incompatibilidade, acabemos com a sociedade do lucro. Era isto que devemos fazer. Não, nós estamos acabando com a vida e dizendo: o lucro está mantido
este 0,1% do mundo cada vez mais rico, o dono da Amazon, o dono da Google, do Facebook, outros mais, e a humanidade se esfacelando. Ou seja, pensar criticamente, entender o que se passa, fazer a radiografia científica e objetiva da realidade social, tudo isso é central, porque é somente isso que nos permitirá um dia dizer: chega de optar entre vida e lucro pelo lucro. Agora é a hora de reestruturarmos, de transformarmos esta realidade social e pensarmos, então, numa forma de sociabilidade que deixe viver. Eu penso que isso é central para os dias de hoje. Não, é perfeito isso que o professor Alisson está falando, e eu até tenho batido muito nessa tecla, né? E o meu último livro fala muito sobre isso, que a gente está aqui entendendo o que é uma economia da necessidade e uma economia do desejo. A economia do desejo é essa economia que ela é insaciável, né? É essa economia onde você acaba dependendo deste consumo do mais e do desnecessário e do supérfluo, porque é isso que alimenta essa máquina de poder, essa máquina econômica, que no final é onde estão concentrados os empregos. Então a gente chega num ponto tão louco, onde numa crise dessa, a gente tem que, para salvar os países e a vida das pessoas, voltar a estimular aquilo que é o que nos joga nessa posição. E as pessoas não estão parando para pensar. A gente está propondo, e até forças progressistas, forças de esquerda, estão propondo, para sair dessa crise, reestimular com tudo aquilo que nos trouxe para uma crise dessa. Então, talvez não haja uma solução de curto prazo diferente dessa, mas o meu ponto aqui, e talvez o meu papel aqui, seja sempre de lembrar o seguinte: mas vem cá, vamos questionar o modelo? Vamos questionar este sistema, essa lógica? Porque, Alisson, a gente não pode salvar a Amazônia, como já disse aqui várias vezes, porque se não salvarmos, os fundos de investimento da Europa não vão mais botar dinheiro no Brasil. Não pode ser essa motivação para salvar a Amazônia. A gente não pode ter que criar um programa de auxílio emergencial, de renda básica, porque é isso que vai fazer com que o mercado consumidor volte a crescer no Brasil. Não pode ser essa motivação. A motivação tem que ser a gente fazer com que as pessoas possam ser donas do seu capital, ser donas do seu caminho, ser donas das suas escolhas. A gente volta para o começo da conversa de hoje, que é a questão da liberdade. Não há liberdade nesse liberalismo pregado pelas pessoas, não há liberdade nenhuma. Nenhuma. Porque uma coisa é a liberdade da letra fria, da letra vazia, outra é a liberdade de fato, de quem mora hoje, notícia falando que 60% das comunidades do Rio de Janeiro já são dominadas pela milícia. 60%. E aí eu te pergunto, com o liberalismo que for, essas pessoas vão ter alguma liberdade num lugar onde não existe nenhum Estado? Não tem liberdade. Então é muito importante nessa história a gente questionar essa lógica de que o consumo vai nos salvar. Mas vem cá, vamos tentar pensar no mundo mais de necessidade, menos de consumo, no mundo onde, no meio de uma crise dessa, seja proibido as pessoas se enriquecerem da forma como enriqueceram os bilionários do mundo, porque eles, o tamanho do bolo para ser dividido, a turma neoliberal adora a metáfora do bolo, que eles falam que é do Delfim, o Delfim disse que nunca falou esse negócio, mas enfim, eles adoram. O bolo diminuiu. Caramba, se o bolo diminuiu, vamos mudar as fatias, mas na direção de dar mais para aqueles que já estão no limiar? E não, as fatias aumentaram para os Jeff Bezos, para os donos das empresas de delivery aqui, que já eram bilionários e agora estão com mais bilhões. E aí, tudo bem? Pode? Porque isso é um estímulo. É um estímulo para eles poderem fazer mais dessas operações, fazer mais e afundar mais ainda a gente. Então, isso é um questionamento da lógica, é super importante. E aí, no questionamento da lógica, eu já entro em Bolívia, porque parece que a lógica, lá na Bolívia, a turma resolveu peitar de novo o questionamento da lógica, né? O Luiz Arce, aparentemente, não está ainda oficial, mas aparentemente ele foi eleito no primeiro turno. E aí já é uma coisa curiosa que eu queria passar para você e pegar a sua opinião. Gente, olha só, depois de um golpe que você teve na Bolívia, você tem essas eleições,
E aí, as pesquisas davam, Alisson, 40% para ele. E aí veio o resultado de boca de urna, 52%. Eu estudei econometria, eu estudei estatística, econometria 1 e 2. Aliás, estudei econometria com Ramo Ramanatha, um dos maiores professores de econometria dos Estados Unidos, não sei nem se está vivo ainda. O livro era com o livro dele, que é usado nos Estados Unidos em tudo que é lugar. Esse tipo de erro não tem. Para o cara dizer que era 40% e na hora ser 52%, é porque a pesquisa era absolutamente falsa, comprada, forjada, etc., para tentar forçar uma barra. Mas parece que na Bolívia eles vão tentar de novo, né? Graças a Deus. Aí, Eduardo, esta questão da Bolívia me permite falar de algumas proposições que eu venho desenvolvendo filosoficamente nestes anos, para pensar, eu diria, o olho do furacão. Porque eu penso que algumas questões decisivas nossas são aquelas que as pessoas evitam tratar, porque é mais fácil tratar do lateral do que do central, daquilo que angustia, daquilo que é efetivamente o problema social. A Bolívia é talvez um caso exemplar da nossa contradição social dos dias presentes. Em primeiro lugar, a Bolívia sempre foi, nesses últimos anos, um país que tensionou a população, levou a população a uma consciência um pouco mais crítica, um pouco mais de esquerda, do que outras experiências de esquerda da América Latina. Se disse que houve uma revoada, um alvorecer da esquerda no começo do século XXI na América Latina. Então, a primeira década deste século XXI foi do Lula aqui no Brasil, da Dilma em seguida, dos Kirchner na Argentina, da Bachelet no Chile, do Rafael Correa no Equador, de Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, e etc. O Padre Lugo no Paraguai, vários outros casos, o próprio Uruguai, uma experiência de esquerda. Muito bem. A Venezuela teve uma forma de constituir ideologicamente a população um pouco mais sólida do que os demais países. A Bolívia também. A Bolívia não chegou ao grau da Venezuela, mas conscientizou a população, mostrando esta população é pobre, esta população é indígena, ela tem um colonizador espanhol, europeu, que veio há 500 anos tomar a terra dos indígenas ali da Bolívia, e desde então faz um sistema de exploração, muito bem, não que não houvesse um antes, mas faz um próprio, que é o atual presente. Muito bem, havia toda essa mobilização, mesmo assim a Bolívia caiu. Agora é a prova de que em certas situações a conscientização social, aquilo que eu chamo de uma tradição enorme, que é a tradição da psicanálise contemporânea, do marxismo contemporâneo, chamam de ideologia. Eis a prova de que a ideologia é um aspecto decisivo da nossa luta imediata. A Bolívia voltou. O povo viu a caída do Evo Morales, o golpe contra o Evo Morales. Um ano depois, vota em 50 e tantos por cento, 60%, mostrando, inclusive, que as estatísticas eram extremamente horríveis, que a econometria, para dizer, nos próprios termos dados pelo Eduardo, daquilo que foi o Ibope da Bolívia, era roubado, era, obviamente, falseado. Volta com toda esta característica. O Brasil já teve uma eleição municipal, uma presidencial, e está tendo outra municipal pós-golpe. E a nossa gente é uma gente que opta por votar em maioria na direita, porque ela diz, a esquerda é o demônio, a esquerda quebrou o Brasil, PT, então é esse meme que por aí o Eduardo já deve ter visto, que as pessoas usam na internet, a pessoa fala de qualquer coisa, aí vem alguém e fala, mas e o PT? Isto é o meme brasileiro do presente momento. Ou seja, voltou a Kirchner na Argentina, mediante vice-presidência do Alberto Fernandes, volta na Bolívia com muito mais ênfase ainda. Em alguns países, como o caso do Brasil, a nossa gente está constituída pela direita. Então, o principal do caso da Bolívia é imaginarmos por que nossa gente, que é pobre, nossa gente não é tão melhor do que a gente boliviana para dizer, os nossos pobres, eles regozijam num mundo muito melhor, porque para eles o plano de emprego está presente. É uma desgraça. Por que, no entanto, para a gente não se opera este combate? Aí, Eduardo, estimado, e todas e todos que me acompanham, eu lembro de algumas questões centrais. Eu penso que haja dois movimentos, eu posso dizer, Eduardo, da minha reflexão de vida, da minha experiência de intelectual, de homem de um posicionamento de mobilização intelectual do mundo,
Eu posso dizer com muita clareza nesse sentido que eu penso que haja dois movimentos centrais nesta nossa luta. A primeira delas, o primeiro movimento central, é esse de alargar as possibilidades de trazermos pessoas para a luta transformadora do mundo, a luta que supere esta sociabilidade presente capitalista. Eu penso que a gente precisa efetivamente alargar este campo, porque a maioria da humanidade é uma maioria explorada. Então eu lembro que historicamente houve grandes pensadores que tiveram esta vontade, este ímpeto de tentar atrair o máximo de pessoas possível. Eu lembro de um homem do Renascimento, Giovanni Pico della Mirandola, um grande pensador do Renascimento. Alguns consideraram o mais importante pensador italiano do Renascimento, que refletiu sobre a dignidade do homem. Ele foi considerado, ele foi nomeado, inclusive, Conde, era o título italiano dele, Conde da Concórdia, porque ele tentou juntar todas as filosofias mais díspares do mundo e dizer, todas elas têm uma base comum. Isto é um absurdo filosófico, isto é quase um desplante filosófico, mas o que me importa aqui é lembrar que houve uma tentativa de dizer, vamos aglutinar, vamos trazer todo mundo numa proximidade. No entanto, tem mais um dado nessa história. Eu posso dizer desta minha reflexão de vida, de pensamento e de ação. É preciso juntar e, ao mesmo tempo, é preciso fazer o corte dialético da nossa existência. Então, a Bolívia é um caso exemplar nesse sentido. O povo junto, dizendo, esta elite golpista, vendida aos Estados Unidos, vendida ao lítio, que alguém quer comprar não sei de onde, ou quer pegar na mão não sei de onde, eles são o inimigo. Então, é preciso saber, fundamentalmente, por mais que se junte a nossa gente, é preciso saber qual é o outro lado. O que não tem acontecido no Brasil nos dias de hoje? O que nós precisamos fazer é juntar a nossa gente e dizer, há um inimigo, o inimigo é quem explora. Então, não adianta dizer assim, existe uma concórdia entre explorador e explorado, porque ambos são cristãos. Isto tem efetivamente confundido a mente da nossa gente. Somos todos brasileiros, então eu saio acabando com o emprego de todo mundo, com a vida de todo mundo, com a dignidade de cada qual, porque somos todos brasileiros e um brasileiro jamais faria mal para o outro. Nós precisamos efetivamente desta pedra de toque do conflito. O velho Heráclito, filósofo grego do passado, dizia, sem conflito eu não faço harmonia, porque eu tenho uma lira, ele falava da lira grega antiga aqui, e eu tenho um arco para tocar a lira. Se eu deixar a lira aqui, o arco aqui, não sai som nenhum. Eu preciso atritar, eu preciso conflitar para sair daqui uma música. Ou seja, efetivamente, nós precisamos mobilizar ideologicamente a nossa gente. A Bolívia ainda não está tão mobilizada, foi só 55%, e indígenas pobres são 95%. Tem 40% da classe pobre boliviana que pensa com a cabeça do explorador. Está faltando ainda muito, mas já tem 55% que não aceitam pensar com a cabeça do explorador. Nós precisamos replicar o mesmo no Brasil. Eduardo, eu tenho muita esperança. A nossa gente é levada de balde, de lavada para a ideologia que põe a sociedade de joelho para a exploração, mas nós poderemos, com aparelhos ideológicos, com meios de comunicação de massa, com instituições sociais efetivas, trazer nossa gente para o horizonte correto de uma luta transformadora. Espetacular, professor. Queria falar que a gente está com quase 3.500 pessoas só no nosso canal, sem contar com todo mundo da TV Boitempo, que eu não tenho como acompanhar daqui, mas então a gente está com quase 3.500 pessoas nos acompanhando aqui. Eu queria pedir para todo mundo que está assistindo no Facebook dar um compartilhamento ou aquele share lá, que se você está assistindo em inglês, né, no Facebook está em inglês, as coisas é like e share. Em português é curtir e compartilhar. Se você puder compartilhar, é muito útil para a nossa comunidade ganhar essa possibilidade de levar essa conversa, de levar esse debate para um número muito maior de pessoas. E se você está assistindo pelo YouTube, dá um like, é só você fechar aquele chat quando você está assistindo no celular, porque não aparece o like quando você está assistindo no celular e o chat está aberto, o vídeo vai continuar passando, você pode dar um like. Só para falar uma coisa interessante, Alisson,
na Bolívia, né? E a gente não fala muito da Bolívia aqui, porque a gente escolhe os exemplos que a gente quer dar aqui, principalmente na nossa grande mídia, os bancos e etc. Eles escolhem os exemplos, e eles escolheram o exemplo do Chile, né? Então, não, porque o Chile, país que cresceu e etc. E vocês viram o caos que aconteceu no Chile recentemente, logo antes da pandemia, por causa dos protestos. Chile é um dos países mais desiguais do mundo. Quando você considera os lucros não distribuídos, aquilo que eles chamam de retained earnings, que nos Estados Unidos os donos das empresas eles retêm os lucros dentro das empresas para não pagar o dividendo quando distribuem, né? Um dos únicos países do mundo que não tem taxação sobre dividendos é o Brasil, só Brasil e Estônia que não cobram. Quando você soma isso, o Chile ele é um dos países, ele é o mais desigual da América Latina e é também um dos países mais desiguais do mundo. E o Chile, ao longo dos últimos 10 anos, eu lembro porque eu levei essa discussão para a reforma da Previdência, quando eles estavam dando o Chile como exemplo. O Chile, ele cresceu metade da Bolívia. O Chile cresceu um pouco mais de 30%, o PIB dele nesse período. A Bolívia cresceu mais de 60%. E aí vem um detalhe, vocês sabem o que o Chile fez para poder crescer esses mais de 60%? Ele reestatizou a Previdência. Ele diminuiu, você vai achar que está ouvindo uma coisa errada aqui, ele diminuiu a idade mínima para se aposentar. Ele passou a dar para as mulheres, pela quantidade de filhos que elas tinham, para cada filho, 1 ano ou 2 anos a mais, a menos para elas poderem se aposentar. Para os trabalhadores das minas, para cada tantos anos de trabalho nas minas, tantos anos a menos de idade mínima para se aposentar. Colocou renda dignidade é como se fosse essa renda básica universal para todo mundo no país. E aqui isso seria visto como o quê? Vai quebrar. Se fizer isso, vai quebrar. Vai diminuir a idade mínima da aposentadoria? Vai quebrar. Você vai pegar e dar a renda básica? Não tem de onde tirar. Você vai pegar para mãe, não sei o quê. Agora vai incentivar a mulher a engravidar, não é assim que o povo machista, misógino no Brasil fala? Então, eles fizeram isso na Bolívia e você teve um milagre econômico. Só que, além disso, eles fizeram mais uma coisa. Eles reestatizaram no setor de hidrocarbonetos, as empresas de óleo e gás. Então é tudo o contrário do que a gente estava... Mas quem é que mostra o exemplo da Bolívia? Ninguém mostra o exemplo da Bolívia, mostra o do Chile. Ah, mas a Bolívia não tem nada a ver com o Brasil. Tá bom, talvez você tenha razão, porque a Bolívia tem muito negócio do lítio, não sei o quê. Tudo bem, o Chile tem muito negócio do cobre. Mais de metade das exportações do Chile são relacionadas ao cobre. Ah, mas a Bolívia é muito menor do que o Brasil. A Bolívia é 1/7 do tamanho do Chile e o Chile é 1/7 do tamanho do Brasil. Se eu comparo o Brasil com Bolívia, eu vou comparar a Bolívia com o Chile. O ponto é que a gente escolhe o que a gente quer mostrar para as pessoas para impor uma agenda que já é dada. Isso é uma conta de chegada. E aí, quando o professor Alisson fala... Aí eu vou trazer uma notícia boa aqui para vocês também, apesar de que a notícia da Bolívia já é uma notícia boa, mas eu vou trazer uma notícia boa para vocês, que é o seguinte. Na semana passada, uma ideia do Gessé Souza, que a nossa turma aqui na empresa há meses está colocando em prática, a gente lançou o Instituto Conhecimento Liberta. E a ideia do Instituto Conhecimento Liberta foi exatamente isso que o Alisson falou, bater de frente com talvez um dos sistemas mais duros para se bater de frente no Brasil, que é o sistema educacional, que é o sistema de acesso ao conhecimento. No Brasil, você quer fazer um curso de inglês, você gasta uma fortuna. Você quer ir para uma universidade, você não consegue ir para uma universidade particular, porque é uma fortuna, e na pública, só o rico acaba entrando. Graças a Deus tiveram sistemas de cotas, etc., que só o rico entrava na universidade pública, por causa da dificuldade de passar. E aí o Gessé trouxe essa ideia, e a gente lançou, na semana passada, um instituto onde as pessoas vão ter aula dos 3 pilares, cultural, espiritual e prático, de ferramentas práticas de trabalho, e tudo, a gente está falando de filosofia, está falando de política, está falando de história do Brasil, história da arte, história do cinema, está falando de sociologia, mas está falando de Excel, está falando de inglês, está falando de chinês, está falando de linguagem, programação, de computador, de finanças pessoais, de marketing, está falando de mindfulness, meditação, de negociação de conflitos sob uma ótica da espiritualidade com o pastor Henrique Vieira. Rafa, bota na tela, eu até separei para mostrar para vocês como é que tá. Olha só, professor, a grade das aulas que vão começar agora nessas primeiras semanas. Olha só que incrível. Nessa semana, né? Na semana que vem a gente entra em velocidade cruzeiro. Nessa semana vão entrando as aulas. Então, olha só. Na segunda-feira a gente tem... Hoje eu dou aula inaugural, 3 horas da tarde eu dou aula inaugural,
que é uma aula que eu falo sobre o Instituto e já dou a primeira aula sobre finanças e investimentos. Na terça, o Gessé dando aula de Sociologia e a Ariane Gonçalves de Excel, ex-aluna do Educafro, depois se formou na Virgínia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, excepcional. Na quarta, aula de inglês e chinês. Na quinta, marketing digital, história do cinema, história do Brasil. Na sexta, algoritmos e programação de computador. Essa aula não tinha semana passada, é uma surpresa que já tem para vocês, já botamos uma aula a mais. História da música e filosofia. Na história da música a gente vai aprender todos os períodos clássico, barroco, romantismo, etc., compositores russos, brasileiros importantes na música clássica. É incrível, música contemporânea, música moderna, tudo isso. Aí, na semana que vem, entra, além dessas, aí entra Mindfulness, que é a meditação, que aí já entra na nossa rotina, e entra também a aula de hospitalidade e da hostilidade à hospitalidade com o pastor Henrique Vieira. E o inglês entra 2 vezes por semana, passa a ser 2 vezes por semana, a partir da semana que vem. Tudo isso por R$ 47,00 por mês. Ah, mas e se eu quiser fazer outra matéria? Você não entendeu? É tudo, com os melhores professores do país. Os melhores professores do país, várias das aulas são ao vivo, para as pessoas poderem interagir. E se você pagar 67, com R$ 20 a mais, você garante a bolsa de uma pessoa que vai receber uma bolsa integral, que é uma pessoa ligada a Educafro, ligada à Escola Nacional Florestan Fernandes. E nesse fim de semana, a gente fez a parceria com o Gaia Mais, que é uma ONG maravilhosa que o João Paulo Pacífico fundou lá atrás. Então, eu queria passar 2 recados para vocês. Primeiro, alguns recados. Vocês que querem ser professores, uma das coisas desse instituto, a gente remunera os professores de uma maneira quase que para dar um recado para a sociedade. Eles recebem 10 vezes mais do que a média que receberiam numa universidade daquelas que só quer dar lucro bilionário para o dono. Então, se você quiser ser um educador ou educadora do instituto, você tem que mandar um e-mail dizendo o seu currículo, o curso que você ensina e falando um pouco de você, para ensinando@institutoliberta.com.br. ensinando@institutoliberta.com.br. Se você tem uma ONG, se você tem é coordenador de uma escola pública, se você tem um movimento com os povos tradicionais, com os quilombolas, no interior do sertão do Brasil, em alguma região de vulneráveis, e quer colocar a sua parceria, né, o seu movimento como uma parceria para receber essas bolsas integrais, você tem que mandar um e-mail para quero ser parceira @institutoliberta.com.br. E se você quer fazer parte, sendo um dos alunos ou alunas disso que vai ser uma educação continuada e vai seguir para sempre, eu vou ser aluno, eu me inscrevi, eu paguei ali até a solidária, eu quero aprender música, eu quero aprender história do cinema, chinês, isso foi até uma coisa que eu botei meio que pessoal, eu falei, eu era doido para aprender chinês e não tem lugar nenhum para a gente poder massificar esse acesso. Se você quiser fazer parte, hoje começam as aulas, você pode mandar um e-mail para edu1.com.br. É mensal, R$ 47,00. Você pode ter um em casa, todo mundo em casa pode assistir por esses R$ 47,00. E se você quiser fechar um plano anual, porque no mensal você pode cancelar qualquer mês, não tem nenhuma pergunta, fez no mês, não gostei, saí. Ainda tem 15 dias para, se não gostar, você ainda pode pedir para devolver o dinheiro do primeiro mês. O negócio, a ideia é levar para todo mundo mesmo, sem nenhuma malandragem, sem nenhuma letra pequena na história. Mas se você fechar o ano inteiro, você tem mais 20% de desconto, aí sai por mês menos de R$ 40,00 para ter acesso a tudo isso, e sempre vão estar entrando cursos novos. A gente estava vendo hoje um de psicanálise política, enfim, vai entrar cada curso, um mais legal do que o outro. Se você quiser entrar, hoje já começam as aulas, é só você entrar lá no institutoliberta.com.br para ser um desses fundadores aqui desse movimento. Mas para vocês saberem, já são 4... Deixa eu pegar o número certinho, porque senão eu tenho até medo de falar errado. São 4.600... Olha isso. 4.617 alunos e alunas inscritos, 4.617 alunos e alunas inscritos, dos quais 2.278 pagaram a mensalidade solidária, ou seja,
temos já mais 2.278 bolsas integrais que, a partir de hoje, estão começando a ser distribuídas. Essa solidariedade, quase 50% das pessoas pagando a inscrição solidária, e muitas que não estão pagando porque não podem, não tem problema nenhum não pagar. A gente quer que esse conhecimento chegue nas pessoas, não importa como, mas então já temos quase 7 mil pessoas nesse movimento, que para mim é uma coisa revolucionária. Muito legal, né, Alisson? Eu sei que você é um cara super disputado, agenda complicada e tudo, mas a gente vai ver algum jeito de você fazer uma palestra magna, de você, enfim, poder participar conversando com essa turma toda. Parabéns, Eduardo, conte comigo. E, fundamentalmente, nós precisamos abrir cabeças e disputar o nosso tempo. É fundamental que nós entendamos que o enfrentamento estrutural dos exploradores da nossa sociedade tem que ser feito mediante a massa da população explorada que queira transformar o mundo, que queira efetivamente abrir uma outra sociabilidade. E para isto, o saber sobre como funciona a sociedade é central, porque se nós não sabemos o que é esta sociedade, nós não queremos transformá-la. Nós estamos efetivamente nas garras dos aparelhos ideológicos do capital. Então, efetivamente, é preciso abrir mentalidades e ter uma frente, no máximo possível, de institutos, de aparelhos que possam dialogar em outro sentido. Eu quero aproveitar, Eduardo, dizendo aqui nesse momento, muito desta minha reflexão, desta minha angústia pelo nosso tempo e por este impulso de transformarmos o nosso tempo se deve ao fato de que, efetivamente, nós abandonamos, ou nós não damos tanto valor a algumas questões que são centrais, são aquelas que formam o conhecimento e o saber do próprio ser humano. O ser humano é uma máquina de ação, mas não é só um corpo maquinal. Ele faz com vontade, ele faz com desejo, ele faz também com repressão, ele faz também com bloqueio, com impossibilidades que a sociedade põe para ele. Eu que tenho uma trajetória intelectual desde muito jovem, fiz meu doutorado na USP aos 26 anos de idade, fui livre-docente aos 30 anos e tudo mais. Um dia, quando eu tinha 30 anos de idade, já era professor livre-docente da USP, eu deliberei fazer uma coisa comigo mesmo, naquela correria imensa da vida, tanta coisa para fazer, escritório da advocacia, aulas nas universidades. Eu, no entanto, tirei noites e madrugadas por 3 anos para fazer aquilo que foi a minha obra magna, que é a minha obra magna, que é o livro de Filosofia do Direito, da editora Atlas. Esse livro, que tem 700 páginas, eu procurei nele estabelecer uma forma de ensinar a nossa gente a pensar a filosofia mediante um aparato da crítica. Eu tinha testado, aos 20 e poucos anos de idade, uma tese filosófica, eu tinha proposto uma tese filosófica que no mundo ninguém havia ainda proposto, desenvolvido, que era explicar para as pessoas que a filosofia contemporânea, toda ela, todos os debates contemporâneos, podem ser agrupados em 3 caminhos. O caminho daquele que conserva a ordem como está, o caminho liberal, institucionalista, um caminho que vai contra esta ordem, mas para voltar para trás, um caminho reacionário, e um caminho transformador, um caminho crítico, que tem no marxismo a sua principal ferramenta e que tem no horizonte de superação do capitalismo o seu sentido. Eu havia testado isso aos 20 e poucos anos, aí, no livro Filosofia do Direito, então, eu escrevi este desenvolvimento de ideias, e até hoje eu tenho a felicidade de ver no Brasil e no mundo quanta multidão acompanha este livro, esta minha reflexão, porque é fundamental que nós venhamos a observar que nós não temos só a opção de pensar que este mundo, do jeito que está, tem que ser administrado. E também não nos serve, eu gostaria de dizer isso aqui, Eduardo, nesta manhã, não nos serve dizer, tudo bem, esse mundo está errado, então eu prefiro o passado que foi pior, mas foi outro. Então eu volto com a escravidão, volto com a servidão, acabo com o Estado laico para voltar ao Estado religioso. Esta não é a opção. A opção não é dizer que o presente está ruim e vamos voltar para trás. A opção é embarcar na crítica transformadora do nosso tempo. Então, eu sempre digo, neste livro meu de Filosofia do Direito, assim eu propus
que quem pensa só conforme o presente tem um sentimento, um pathos, um dado do seu sentimento que aflora, que é indiferença. Tanto faz se o mundo é este ou aquele, é o dia de hoje. Quem pensa no passado tem por sentimento o ódio, porque ele diz assim, no presente não tem mais Deus, as pessoas podem casar, divorciar, podem fazer o que quer, eles têm ódio de quem vai mudar o mundo. Então, é outro sentimento. E quem pensa criticamente, pensa o futuro. E quem pensa o futuro, pensa com esperança. O mundo hoje é uma desgraça. Ontem, o mundo foi outra desgraça. E eu luto, eu penso, eu ajo no mundo para que amanhã, então, pela primeira vez, o mundo não seja de exploração, o mundo possa ser um mundo no qual todas e todos consigam se afirmar na plenitude dos meios que têm para controlar a vida, então a dignidade brote, e então a esperança no futuro é efetivamente o sentimento de quem pensa em transformar a nossa vida, o nosso tempo e a nossa gente. E talvez essa seja a única salvação do ponto de vista pessoal para conseguir continuar marchando no presente, né, Alisson? Porque se você não caminha com essa perspectiva de possibilidade no futuro, mesmo sabendo da dificuldade disso, às vezes as pessoas me perguntam e falam o seguinte, olha, eu respondo, provavelmente eu vou morrer num mundo mais desigual do que o que a gente está hoje, mais pobre do que a gente está hoje, mais cruel do que a gente está hoje. Mas se eu não acreditar que existe uma possibilidade, aí o presente virou esse inferno dantesco sem saída, né? Porque a única forma do presente ser possível é acreditando nessa possibilidade, mesmo não necessariamente uma possibilidade, é uma probabilidade, né, alta, mas a possibilidade é aquilo que mantém a gente caminhando. Antes de chamar o nosso convidado, toda segunda a gente tem um convidado do MST aqui para falar das iniciativas que o MST tem feito no Brasil inteiro, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho comentado muito aqui sobre a questão do judiciário e principalmente em relação ao nosso Supremo, e assim, foram várias as manchetes, eu sempre trago para cá para mostrar para as pessoas, né, os portais falando, manchetes do tipo, a STF não vê clima para votar não sei o quê, não vê clima para impedir o impeachment do não sei o quê, depois de proximidade com não sei o quê do tema, agora vai fazer com que as chances aumentem. Luiz Fux é um entusiasta das questões econômicas, isso deve favorecer... É assim mesmo que funciona? Ou seja, na lei a gente tem que ficar ao sabor do clima, do entusiasmo, da empolgação, daquilo que o cara gosta, dos gostos, dos hobbies pessoais das pessoas? Ou deveria ser uma coisa mais, enfim, mais independente da persona que está ali? Deveria, e, no entanto, a realidade é outra. Eu falei de um livro que escrevi alguns anos atrás e escrevi, aí sim, com dor, ao mesmo tempo com esperança de mobilizar a nossa gente, o Crise e Golpe, um livro publicado pela editora Boitempo faz 2 anos. Havia acontecido a hecatombe do país, Dilma Rousseff havia sido tirada por pedalada fiscal, isso não é crime, não tem código penal nenhum, lei penal nenhuma do país, e, no entanto, a nossa realidade era esta: julga quem quer, condena quem quer, deixa passar crime de quem não quer, e assim vai. Eu insisto, Eduardo, eu gostaria até de poder aqui esclarecer a nossa gente que nos acompanha, não tenham ilusão de que o direito poderá ser sanado no seguinte sentido: vamos exigir imparcialidade da nossa magistratura, vamos pedir para que o Ministério Público só peça a condenação de quem efetivamente, pelos fatos, demonstre ter sido criminoso. Não tenham ilusão nesse sentido. A minha tese de Crise e Golpe, esta tese eu tenho falado muito desde então, é uma tese bastante diferente daquela tradicional da compreensão do direito. A minha tese diz assim: o jurista, de um certo tempo para cá, eu dou de 20 a 30 anos para cá, o jurista deixou de ser um estamento, aquele grupo que só falava entre si, que tinha seus próprios vícios, sua linguagem. Tanto é que as pessoas zoavam, Eduardo, que o jurista fala uma linguagem muito penóstica, datavênia, enfim, coisas mais. Pois bem, o jurista continua falando essas desgraças. No entanto, o que se passa hoje é que o jurista, ele se identifica, não é mais com o estamento dele de jurista. Essa é a minha tese do Crise e Golpe.
ele se identifica com a classe econômica na qual ele pertence. Então, quem é o jurista? Advogado, juiz, promotor, é alguém de classe média, que ganha de X mil reais até Y mil reais, e então, sendo juiz, promotor ou advogado, ele está numa cidade qualquer do país, ele vai ao clube local, bebe uísque com um empresário local, com um médico local, empresário esse que leu a revista semanal X, não vou nem dar o nome, e nessa revista semanal X fala por lá, é preciso acabar com a esquerda e com os comunistas. Então, o empresário bebendo um uísque no sábado à noite, ele fala, nossa, precisa acabar com os comunistas. O juiz está bebendo junto, e o juiz quer ficar, e é amigo do empresário. Ele diz, é isso mesmo, né? Essa gente está acabando com o país. Olha, a gente não vai mais poder viajar para Miami do jeito que vai, porque o Brasil agora fica o aliado da China. Ou seja, quem forma a cabeça do judiciário hoje é a mesma classe econômica que ele pertence. Quem ganha 30 mil reais, bebe uísque com quem ganha 30 mil reais e tem por sonho levar a filha na festa de 15 anos na Disney. Resultado da história, a nossa ideologia do judiciário concorda com a classe dominante do país, esta classe média, a classe do capital. Então, não adianta dizer assim, juiz, seja imparcial. Ele acha que é. Ele é tão imparcial que ele está julgando conforme os dados objetivos da realidade. Quais são os da realidade? Quem é de esquerda é bandido, quem é de direita está tentando salvar o país em nome de Deus. Ou seja, objetivamente, é o judiciário o problema. E mais que isso, o judiciário, a ideologia geral da sociedade e para que serve isso. Portanto, Eduardo, eu insisto muito que nós venhamos a repor os termos do problema naquelas que são as suas questões centrais. Senão a gente vai enxugar gelo mais uma vez. E o que é enxugar gelo? Ver se a gente encontra pessoas boas, bondosas, aptas a serem juízes. Tem muitos, inclusive. Eu conheço muitas e muitos. Nos tribunais superiores, deles para baixo. Dou aula para os magistrados. Eles, quando passam no concurso, muitos deles, os tribunais, me pedem para dar um curso de formação para os magistrados. Eles têm muita aula comigo. Mas eu sei que eu falo 6 aulas e, de repente, o cara tem uma vida inteira na qual ele vai beber com alguém, ele vai ouvir o outro, ele vai ligar o rádio, porque ele tem um carro, ele vai do fórum para casa, e no carro bombardeiam notícias como, na Bolívia agora voltaram os extremistas. Então, enquanto eu posso falar aqui com você uma coisa nesse sentido, o cara é o dia inteiro ouvindo outra coisa. Ou seja, qual é a conclusão final? A conclusão é, quem tem um aparelho ideológico controla a cabeça das pessoas. Por isso, a nossa luta é por poder fazer uma mobilização social e poder alcançar a inteligência das pessoas, sem que a gente põe uma coisa boa, uma pessoa boa, e ela é totalmente dominada pelas ideias que fazem a reprodução social. E falando sobre inteligência das pessoas, eu volto a falar para todo mundo conhecer a editora Boitempo. Quem não conhece, eu sei que a maioria aqui conhece, mas quem não conhece, conhecer a editora Boitempo, tem títulos excepcionais. Eu estava vendo nos comentários eles falando do Clube do Livro que eles têm agora. Então, assim, vale a pena conhecer. Eu já participei de um debate uma vez, um dos debates mais legais que eu participei, organizado pela Boitempo. Então, assim, não deixem de conhecer essa editora que tanto contribui para manter vivas, assim, com uma qualidade assim tremenda, por causa dos trabalhos editoriais são maravilhosos, obras de intelectuais absolutamente essenciais aqui no Brasil. Mas, queria chamar aqui... Diga. Se eu permite só 10 segundos, claro. O Clube do Livro da Boitempo está saindo esse mês, e eu sou responsável pelo primeiro livro do Clube do Livro da Boitempo. Eu estou organizando a primeira tradução para o português dos 4 textos centrais do pensador do direito mais importante da história, o mais crítico de todos, que foi o soviético Pachucanes. Pachucanes analisou o fascismo, um fenômeno lá do começo do século XX, fascismo e nazismo, e fez a análise mais rigorosa do porquê isso acontece. Para nós hoje, nesses tempos pré-fascistas, nesses tempos de extrema-direita, este livro será central. Ele sai daqui um mês, inaugurando o Clube do Livro da Boitempo. Espetacular, fica aí a dica para todo mundo. Eu queria chamar agora o Claudinei, famoso tijolão do MST de Rondônia. Ele vai falar um pouco para a gente das ações de solidariedade, né, que o MST tem implementado, tem lutado bravamente para poder levar a campo todos os dias. E é muito bacana, porque a gente já falou aqui, a gente fala da Bahia, a gente fala do Sul, do Rio Grande do Sul, fala do Pará, fala de Rondônia. Então, tão importante as pessoas conhecerem os trabalhos que as pessoas do MST, da Via Campesina, de tantos outros movimentos têm feito.
ou seja, as pessoas não estão paradas, aquelas que sempre lutaram, seguem lutando, e nos momentos difíceis elas se mostram ainda mais guerreiras, mais preocupadas com o coletivo, com o solidário, com o bem. Eu sempre falo, do elo mais fraco da corrente. Nenhuma corrente consegue levantar nada com um elo fraco, né? E quando você vê essas pessoas que fazem a diferença na sociedade, elas não querem fazer do Brasil o país que tem muitos nomes na lista de mais ricos da Forbes, mas elas querem aquele país que não tem nenhum elo de corrente fraco, aquela corrente que junto pode carregar qualquer tipo de fardo, de dificuldade, ultrapassar tudo isso para dar uma vida digna para todo mundo. Claudinei, bom dia, obrigado por estar aqui, gratidão por tudo que vocês têm feito, e fala um pouquinho do movimento que vocês têm feito aí em Rondônia. Bom dia, meu caro companheiro, amigo Eduardo, aqui em nome do nosso MST, da Via Campesina, desse pedaço da região amazônica, vizinha da nossa vitoriosa Bolívia, com quem o MST nacional, por meio do MST de Rondônia, tem relações com as federações de campesinos e campesinas. Para nós aqui, o cheiro da vitória, essa alegria, essa mística, ela chega primeiro, porque nós estamos na divisa com a Bolívia. Então, em nome do nosso MST, quero agradecer aqui por mais essa manhã. E agradecer de forma pessoal, até, por poder ter assistido a aula do meu querido amigo, também companheiro, professor Alisson Mascaro, que há algum tempo já temos trocado demandas, discutindo, debatendo, e tive a honra, em nome do nosso movimento, de trazê-lo a Rondônia há um tempo atrás. Só não veio numa segunda vez, porque aí a pandemia já nos pegou e não nos permitiu. Então, professor Mascaro, companheiro Alisson, meu abraço e grande saudade do senhor. Bom, Eduardo, em tempos de pandemia, o MST em Rondônia teve que tomar algumas decisões orientadoras da nossa política. A pandemia, ela nos colocou diante de uma situação que nós chamamos aqui de um brete. Qual era o brete? Um movimento como o MST, que tem por natureza a articulação, a mobilização de rua, se vê agora quase que emparedado diante da situação da Covid. Diante disso, nós tivemos que ir nos reinventando. E, para a preservação da saúde da nossa militância, do nosso povo, nós tivemos que tomar algumas decisões. Essas decisões passou. Nós não podemos ficar inerte diante da pandemia. Preciso achar outros caminhos que dialoguem com a sociedade, que coloquem essa sociedade, de alguma forma, em movimento. Ou seja, de forma mais branda, mas em movimento. Como se fossem as ondas caudalosas dos nossos rios amazônicos, que vão descendo todos os dias, a cada minuto, sem que a gente perceba a olho nu. Mas ele está em movimentação. Bom, diante disso, nós começamos, assim como outros estados do Brasil, a fazer as distribuições de alimentos. E começamos a fazer isso, vou mencionar só a primeira cidade, depois vou dar o exemplo dos demais espaços. Nós começamos a fazer isso na cidade de Ji-Paraná, cidade central do nosso estado, segunda maior cidade do Brasil, entregando alimentos para a APAI, ou seja, famílias que têm pessoas na APAI de Ji-Paraná, e também para uma associação de moradores que tem jovens em situações de conflitos com a lei. Então, nós começamos por ali. E depois deste evento, isso contagiou uma série de outros acampamentos e assentamentos do movimento, que também se colocou, olha, também queremos organizar nossa produção e doar para esse povo. Então, isso começou a acontecer e nós, então, alinhamos isso a um planejamento mais estratégico. Então, nós tiramos como decisão que uma vez por mês, em alguma cidade dessa nossa Rondônia, o MST, junto com demais forças sociais do campo e da cidade, vai levar comida até um grupo de pessoas que precisam. A segunda ação, a nossa segunda ação diz respeito à produção e distribuição de máscaras. As fotos que você está projetando já nos mostra. Nós começamos a acudir nos nossos povos indígenas,
que se encontram em uma situação de muita vulnerabilidade. E nós, então, quero destacar, Eduardo e professor Alisson, essas máscaras, elas são produzidas em um acampamento que tem 26 anos de luta e resistência em uma área de conflito, que neste exato momento sofre com uma eminência de uma reintegração de posse dada lá em 2005 ainda. Então, é um acampamento que produz e que passou a organizar a produção de máscaras. E nessa produção de máscaras, socializa os números. Deste acampamento, saiu 7 mil máscaras até o dia de hoje para as comunidades indígenas aqui do nosso estado de Rondônia. E em parceria com um outro grupo que eu quero destacar, que são as Costureiras do Amor, nós participamos da produção de mais 27 mil máscaras, distribuídas aí agora para outros setores da sociedade, não necessariamente só indígenas. Então, Eduardo, meu caro Eduardo e professor Mascaro, nós temos assim nos comportado, que é em uma vez por mês, encostando um tanto, aqui na roça a gente fala, levando boia para o povo que precisa comer na cidade, e a distribuição de máscaras. E os outros cuidados, que às vezes não é muito falado, mas é muito importante, porque essa pandemia, ela tanto vai deixar as vítimas letais, que são as pessoas que perderam as vidas, como também, se a gente não cuidar, a gente vai ter pessoas que vão sofrer com as consequências psicológicas do resultado desse isolamento social que nós, brasileiros e brasileiras, nunca fomos acostumados a uma situação dessa. Então, nós temos pessoas das nossas áreas que trabalham com a homeopatia, com o saber tradicional das ervas, pegando experiências dos nossos povos indígenas aqui da região, para cuidar também da saúde mental das nossas pessoas, porque nós não podemos perder nenhum militante nosso para a Covid, mas também não podemos ter, no dia de amanhã, um exército de pessoas com um distúrbio, com complicações psicológicas, porque não conseguiu lidar com essa realidade da Covid. Beleza, meu irmão. Queria passar agora... Temos 1h11, porque a alegria, que público excepcional que a gente teve hoje aqui, quase 4 mil pessoas só nos nossos canais, mais a turma que assistiu pela Boitempo, e tão importante tanta gente estar para poder assistir uma aula do professor Alisson e também ouvir essa experiência tão forte, sabe, de ajuda nesses momentos tão difíceis. A gente está falando o seguinte, gente, a gente não está falando daquele negócio que aparece no Jornal Nacional, da empresa que tem um monte de bilhão, e aí ela resolveu dar 5 milhões porque ela fez conta. O que é mais barato, botar propaganda no anúncio do Jornal Nacional ou fazer essa doação que sai mais barato aparecer aqui no meio do jornal? A gente está falando de gente, é o seguinte, que é um acampamento do MST, é um acampamento, ou seja, que ainda luta pela possibilidade de poder produzir tranquilo, entendeu? Sem ter aquela espada na cabeça de que vão entrar aqueles caras queimando tudo, passando trator, sem respeitar nada do que foi construído ali. Então, a gente está falando das pessoas que mais teriam dificuldades, sendo aquelas que mais têm feito pelo país nesse momento tão difícil, de tanta dor. Queria passar para as considerações finais, só falando o seguinte, uma nota do Lauro Jardim hoje, falando que existe uma articulação em curso para, assim que terminar o mandato do Rodrigo Maia, para ele fazer parte do Ministério de Bolsonaro. Seria uma turma do governo com conhecimento de Bolsonaro, apesar, enfim, do incômodo ali da família dele, junto com a turma da Faria Lima, é o que está escrito assim, para botar Rodrigo. E a nós aqui, eu, Eduardo, sempre fui muito claro em relação à minha opinião e minha visão do papel que Rodrigo Maia tem cumprido desde o começo, um papel absolutamente de chancelador da destruição que está sendo feita por esse governo. Destruição dos direitos trabalhistas, destruição dos direitos previdenciários, destruição das empresas públicas agora, porque está passando um monte de coisa que permite você vender, de fato, vender a Petrobras, vender tudo que você vai fazendo as subsidiárias, liberando e vendendo. Então, Rodrigo Maia, eu sempre falei, essa história de briga dele com Guedes é igual briga de telequete que tinha antigamente, aquela que o cara vai se fantasia de ET, dá uma cambalhota por cima, na verdade está no final ali, é tudo
é tudo uma grande brincadeira, nesse caso uma brincadeira de péssimo gosto, mas que, na verdade, o Rodrigo Maia sempre foi um super apoiador, chancelador desse movimento de destruição do país. Isso é uma nota do Lauro Jardim, a gente não sabe se é verdade ou não é verdade, nesse mundo de fake news a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida para outra pessoa, mas, enfim, não seria para mim surpresa nenhuma. Passo para o Alisson Mascaro fazer suas considerações finais e depois para o nosso irmão Claudinei fazer suas considerações finais aqui também. Obrigado, estimado Eduardo, uma alegria falar a você e aos seus acompanhantes pelas redes sociais, tantos meios que possibilitam esta reflexão. Efetivamente, esse exemplo falado da possibilidade de Rodrigo Maia ser ministro de Bolsonaro é a prova de que o capital e a direita se juntam. Então, efetivamente, nos resta marcar posição de esquerda pela transformação social e mostrarmos que o nosso caminho é outro. Quero dizer que o Claudinei é um querido amigo, acompanho esta trajetória dele, do MST da Via Campesina de Rondônia há muitos anos, inclusive, mediante convite do Claudinei, do MST e da Via Campesina, estive em Porto Velho fazendo conferência, estando com as companheiras e os companheiros de lá, e então é uma grande alegria já há muitos anos acompanhar esta face que as pessoas às vezes não se lembram tanto dela, do MST na Amazônia, companheiros do Amazonas, do Acre, de Rondônia, com uma interface também muito grande com a Bolívia. Ano passado, uma das minhas conferências em Corumbá, vieram vários ônibus da Bolívia para me acompanhar lá no outro lado da Bolívia, para estarem comigo nesta conferência, que isso, amigo de Bolívia, e hoje é um dia muito especial para todas e todos vocês. Então, quero dizer desta alegria em observar como a nossa gente, como o MST, a Via Campesina, lá em Rondônia, aí em Rondônia, e por todo o Brasil, tem cumprido um trabalho extraordinário, tem feito um papel muito grande. Então, Eduardo, vê-lo junto, encontrando as companheiras e companheiros do MST, e todos e todas juntos, pensando uma sociedade transformada e agindo em prol disso, isso me dá muita alegria, me dá um regozijo de alma, de coração, e me faz ainda dobrar a esperança para que nós estejamos todas e todos caminhando de mãos unidas e de punho fechado para lutarmos contra o nosso inimigo. Uma mão dá a mão para o outro, e a outra luta, a luta que se deve travar. Que coisa linda, parabenizo a todas e todos vocês e compartilho esta felicidade, convido e convoco todas e todos a marcharmos juntos nesta luta. Irmão Claudinei, boa, professor. Tamo junto. Companheiro Eduardo, companheiro professor Mascaro, agradeço em nome do nosso MST por este espaço, no sentido de compartilhar, de compartilhar com todos os seus seguidores, Eduardo, de que os movimentos sociais, eles continuam na dinâmica da luta, nas suas mais diversas formas. Neste momento de preservação de vidas, é preciso desenvolver outras práticas, e estas práticas têm nos mostrado, em tempos de pandemia, de que talvez nos últimos anos, mais do que nunca, a gente passou a sentir de verdade o sentimento de amor pelas pessoas. A gente passou a cultivar de forma mais carinhosa a ideia da solidariedade. Como você mesmo diz, o que está sendo feito em Rondônia pelo MST e pelos diversos movimentos sociais do campo não é pegando aquilo que é uma sobra do meu investimento para distribuir com os pobres, não. O que está sendo feito é de um acampamento em conflito, tirando da produção a divisão daquilo que talvez, a depender do tempo que essa pandemia vai durar, pode faltar, inclusive, para essas famílias que hoje estão dividindo. Mas também não é só. Nós temos assentamentos consolidados no estado de Rondônia que têm se organizado, inclusive com a perspectiva de uma pandemia elástica, a organizar a produção agora, para que em janeiro, fevereiro, nós tenhamos mais alimentos para distribuir. Então, meu muito obrigado e um abraço a todos e a todas. Beleza, turma. Para vocês que estão lá no Instituto Liberta, 3 horas a gente tem aula inaugural hoje, não deixem de assistir. E vocês que querem ser parceiros, o MST já é parceiro através da Escola Florestan Fernandes,
e vamos ter várias pessoas no Brasil inteiro recebendo bolsas integrais para poder cursar todos as aulas que vão ser dadas no Instituto Conhecimento Liberta, mas você que quer ser parceira, tem uma ONG, tem uma instituição, tem um movimento social, manda um e-mail para queroserparceira@institutoliberta.com.br. As bolsas são integrais, totalmente para as pessoas que não têm condição de pagar nem os R$47 por mês para assistir todas essas aulas, para essas pessoas poderem ter acesso a todo esse material. E vocês querem contribuir bancando essas bolsas, é só fazer parte do movimento, tá bom? Quero ser parceira@institutoliberta.com.br. Vamos fazer a revolução. Um abraço, turma. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.